E fala, meus queridos rapaz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia foi esse? Que loucura, tá? Mercado extremamente objetivo, operando da forma mais coerente possível, todos os dias fazendo o que precisa ser feito, todos os dias fazendo aquilo que o mercado pede da gente. Pô, Felipe, mas você errou ontem? Sim, mas ontem, por mais que eu errei, eu segui o plano do gerenciamento. Errei a minha leitura, errei a minha execução, mas o gerenciamento sempre ali intacto no final do pregão. E hoje a recompensa veio. Operar é muito mais simples do que parece. Não é fácil, mas é muito mais simples do que parece. E hoje foi um belo dia. Eu falo que super quarta não falha. É o dia que nós fazemos história e conseguimos sempre buscar ali ótimas oportunidades e muito resultado. E você é meu convidado para estar junto com a gente, tá? Antes de a gente dar continuidade aqui, curte, comenta e compartilha, porque nós vamos operar e seguir firmes nesse projeto aí. Muito objetivo. Cara, é sensacional. É sensacional. Eu fico muito feliz porque quando a gente consegue desfrutar desses movimentos, quando a gente consegue aproveitar os movimentos, não só eu, como os meus alunos, nós temos um baita de um resultado ali, porque é a repetição. Todos os dias repetindo e seguindo o plano à risca. O resultado ele aparece, tá? A gente está só colhendo os frutos daquilo que todos os dias eu passo aqui para vocês. Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso vídeo. Curte, comenta e compartilha, tá? Preenche o formulário na descrição desse vídeo, não fique de fora do nosso projeto. A abertura do dia, eu acabei pegando, pelo certo ou pelo errado, eu peguei, deixa eu até mudar aqui, eu peguei foi a venda, tá? Pra mim o resultado foi na venda, eu até peguei um pedacinho da compra depois, mas, mas a compra foi reta, você pegou só um pedacinho, vou explicar pra vocês o que aconteceu. Movimentação do dia de hoje, tá? Olha só, ontem a minha leitura foi, eu quero ser vendedor. O que era a minha ideia? Era essa manipulação que obviamente ela aconteceu depois. Eu até vislumbrei esse movimento, mas já estava travado. Então, o mercado fecha no movimento de alta. Nesse movimento de alta, uma forma interna, o preço deixou uma liquidez e na abertura já consumiu essa liquidez. Preste atenção nisso daqui. O que aconteceu de ontem para hoje? O mercado fez um movimento de alta, fechou um caixotezinho semelhante ao caixotezinho de fechamento. Tá? Observa ontem, impulsão, travou na lateralização. Antes de ontem, perdão, né? Ontem, impulsão, travou nesse movimento de lateralização. O que eu encontrei aqui logo na abertura? Eu vislumbrei esse mesmo movimento aqui que aconteceu ontem na abertura, hoje. E eu simplesmente observei essa abertura de manipulação, que foi onde o preço conseguiu consumir essas ordens, e um movimento de queda. O que eu pensei? Agora, o que eu fiz ontem está prestes a acontecer hoje, então eu preciso encontrar um jeito de executar. Eu já vou sair vendendo aqui? Não, por quê? Porque, abre aspas, muito arriscado. Onde eu vou batalhar uma venda? Não sei, eu preciso de uma manipulação. Onde que o mercado foi mostrar a primeira manipulação? Fez esse rompimento. Quando fez esse rompimento, eu vi e falei até com o pessoal, ó, tá formando uma deriva. Essa deriva aqui é muito importante a gente observar onde está a liquidez e onde esse dinheiro vai ficar aprisionado, porque a partir do que a gente conseguir encontrar isso daqui, é uma oportunidade claríssima de execução, principalmente na ponta vendedora. Então, o que eu vi? Eu vi o mercado tentando uma vez manipular, fazendo essa troca de polaridade com esse reteste, fechou essa velona negativa aqui, eu coloquei a ordem exatamente no fechamento, quando ela fechou eu coloquei a minha ordem, meu stop ficou nem de 100 pontos, tá? Ser bem sincero pra vocês, não ficou nem de 100 pontos, e aí, se foi notícia, se não foi, não sei o que aconteceu, eu só sei que veio um movimento absurdamente ali, viril na ponta vendedora. Esse mercado começou a cair, eu não consegui nem tirar o print da minha operação, porque foi muito rápido, tá? E como ele acelerou muito, eu falei assim, eu vou ter que administrar aqui esse trade, porque qualquer vacilo que eu der, esse mercado acaba voltando, e um trade de 1000 pontos ali, volta uma vela de correção de 500 ali, ou um pouco até menos, tá? Mas eu vou tentar tirar, perder o mínimo possível. E aí eu acabei saindo dessa operação atrás dessa vela,
Quando ele passou, ele acabou voltando e me tirou. Só que ele voltou e me tirou, preste atenção, tá? Para você não se perder. Quando ele voltou e me tirou aqui, eu fiz uma outra marcação, que foi esse novo FVG. E nessa nova marcação de FVG, eu até falei com os meninos, falei assim, ó, prestem atenção que isso aqui vai dar uma possível outra oportunidade, porque o preço impulsionou, lateralizou. O cenário é de queda ou de alta? De queda. A minha expectativa vai ser comprar se essa manipulação se confirma com esse rompimento. Não foi isso que aconteceu. Essa vela até tentou. Na hora que ela começou a voltar, eu falei, isso aqui tá muito tranquilo para mim. É continuar na ponta vendedora. A venda foi aqui. O stop, obviamente, foi no fechamento dessa vela. E foi esse trade que eu acabei conseguindo postar ali. O preço acabou batendo ali os 500 pontos. Bem tranquilo, tá? Eu tava até acreditando que ele pudesse ir um pouquinho mais. Mas ele acabou não indo. E eu acabei saindo dessa operação com os 300 pontos. Que foi praticamente o que eu deixei aqui atrás na outra operação. Observa o que acabou acontecendo, tá? O preço deixou essa deriva. Aí eu fiquei falando com o pessoal, ó, isso aqui veio de uma manipulação. Se veio de uma manipulação, então isso aqui, se for uma liquidez, o mercado precisa estopar a vela que manipulou. Se for um choque, o mercado precisa fechar com o corpo real acima. Então vamos prestar bastante atenção nessa inversão aqui de oportunidade. Como eu não gosto muito da ousadia, porque se eu fosse muito ousado, aqui eu tenho uma liquidez e aqui eu tenho um choquezinho rápido. Eu prefiro ficar de fora, tá? Eu prefiro ficar de fora. Mesmo tendo enxergado essa deriva e essa inversão, eu ainda prefiro ficar de fora e para mim está tudo bem. Só que o preço simplesmente manipulou aqui, pum, porrada para cima. Na hora que eu dei essa porrada para cima, minha marcação ficou aqui, ó, nesse FVG. Acabei fazendo uma bela de uma compra. Um tradezinho bem objetivo ali, que o preço acabou desenvolvendo aqui, encontrei um stop barato e o preço começou a subir. Bateu aqui 500 pontos, eu falei, nossa, será que ele vai corrigir? Ele acabou voltando aqui, me tirou com a gordurinha e aí você chora, né? E aí você acaba chorando ali, você vê o preço subindo ali praticamente em linha reta. Claro que pelos 5 minutos você vê uma sequência de velas muito positivas ali que vão ser tranquilas nesse movimento, mas tá tudo bem. Foi um dia maravilhosamente bem, tirei todo o prejuízo de ontem, coloquei lucro no bolso, semana está maravilhosamente bacana, tá? É como se, mesmo com o stop de ontem, mas esse resultado tão expressivo no dia de hoje, faz com que o resultado semanal, é como se fosse segunda, terça e hoje na quarta, a movimentação fosse praticamente todos os dias positivo, ignorando o resultado de ontem, mas o ganho, o super ganho de hoje, o ganho bem bacana de segunda, faz com que a gente tenha uma tranquilidade muito boa aí para fazer essas operações. Depois o preço chegou na uma máxima de ontem, não passou, tá? E aí você pode sim buscar esse tipo de operação, mas é bem mais difícil, porque você está num movimento extremamente impulsivo. Não vou ficar tentando procurar vendas, que é o contra-tendência no movimento de força, sim e não. Mas esse aqui é assunto para uma aula muito mais específica e depois eu venho trazer aí um vídeo muito mais objetivo nesse tipo de cenário. Para amanhã, o mercado subiu muito forte, corrigiu bastante e você precisa ter bastante atenção nessa situação. Eu tenho um BPR, um FVG bem legal, eu tenho essa manipulação e tenho essa possível continuação, tá? Então a expectativa é sim de continuidade, o mercado está muito forte na alta, tem que aproveitar o movimento cada vez mais e mais comprador. Pô, Filipão, tô achando que isso daqui, cara, é uma reversão, o preço fez essa queda, isso aqui pode ser uma bandeira, tá? Ele manipular esse último topinho aqui para começar um movimento mais corretivo, show de bola. Não, Felipe, tô convicto com você nessa ideia aí de continuação de compra, essa linha de tendência aqui que o mercado tá deixando aqui de alta, pode ser só manipulado para o mercado continuar subindo, buscar alvo na máxima de hoje. Perfeito, tranquilo. Olha a leitura do dólar. Eu falo com vocês, vocês vão ter paciência para buscar essas operações, estava marcado aqui para vocês. Olha a tranquilidade que foi o movimento. A abertura, o que o mercado fez? Limpou essa liquidez. Nessa troca de polaridade onde ele testou e acabou vindo, explodiu na alta. Nessa alta aqui, passando esse topinho, o que era um FVG? O que você vai fazer? Buscar uma operação. Ah, mas eu vendi no risco, tomei o stop, o mercado caiu. Tá bom. Vamos lá no gráfico de minuto para ver se existiu alguma chance de buscar essa operação no 1 minuto. Porque a marcação ficou aqui. Era só você caçar uma oportunidade de execução. Pro cara ousado, repito, o cara ousado, a operação foi aqui, ó, por volta de 10,50. Pro cara ousado, a operação já foi nessas rejeições do preço, nessa inversão rápida aqui de uma deriva num ponto de oferta. Para o cara mais cauteloso, a operação foi aqui. Porque depois que ele inverte, ele consegue respirar,
Nesse respiro aqui você consegue vender. Por quê? Porque você vai ver um pivô sendo formado, o preço perdendo, retestando e somente aqui, ó, 10,50, que é a operação de venda de fato acontece. Mas é um cara que é muito paciente, que busca muito confirmação para buscar os seus trades. Por que eu tô falando desse jeito com um certo teor de tristeza? Porque não vai ser todo dia que isso vai acontecer, tá? O trade, abre aspas, perfeito, não é todo dia que ele aparece. O cara que é muito paciente, às vezes vai ficar sem operar 1, 2, 3 dias. Mas quando ele pegar, ele vai pegar um resultado que vai saudar 1, 2, 3 dias que ele ficou sem operar. E isso é tranquilo. Por quê? Vai do seu perfil. Por isso que eu falo, nosso teor de conversa, quando você vir ali para bater um papo junto comigo, isso nós vamos conseguir aprimorar. Isso nós vamos conseguir entender ali a fundo. Porque se você tem um perfil de um cara mais agressivo, eu vou precisar mostrar para você oportunidades em regiões específicas e você precisa clicar. Vai talvez tomar 1, 2 de stop, mas quando acertar vai fazer história. Talvez você é um cara mais cauteloso, mais na manha do gato, mais de boa. Você vai ficar um dia sem clicar, você vai passar talvez a manhã inteira só observando e não vai clicar. E nós precisamos identificar qual é o seu nível hoje. Que tipo de operador você é, beleza? Sem medo de ser feliz, tranquilo, o mercado aqui tá aqui todos os dias para você operar. Você fica falando aí que, e se amanhã... Não, cara, amanhã vai estar aqui de novo. Mas, poxa vida, você fica contando histórias aí para justificar os seus erros. Eu tenho essa estrutura. O preço não rompeu e além de não ter rompido, ainda deixou uma outra liquidez aqui desse fundinho duplo. Felipe, mas ele rompeu aqui. Cara, eu acreditaria muito mais nesse tipo de operação aqui pro pregão de amanhã. Se for para considerar um momento de alta, eu acreditaria nessa manipulação, preço testando essa zona aqui de demanda para aí sim continuar a alta. Não, acredito que é queda, porque ele testou uma baita de uma zona, isso daqui fez um rompimento, isso aqui é uma liquidez sim, mas é uma liquidez para o preço estourar esse movimento para baixo, rompendo a mínima lá de segunda-feira. Show de bola. O que você vai buscar nesse cenário aqui? É um fechamento muito ruim, numa zona muito neutra, tá? Eu esperaria, se não uma movimentação interna aqui de indução, um movimento talvez de reteste nessa zona com uma oportunidade clara de microestrutura a favor desse movimento. Fechou? Sem medo de ser feliz, tranquilo e calmo. Amanhã é um novo dia, vamos fazer história juntos. Te espero do outro lado da tela. Preenche o formulário, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!